Bom dia, graça e paz, amém? Pensando um pouco nos dias de hoje, quero voltar a falar sobre desafio do crescimento da igreja. O texto que nós vamos ver hoje fala como era a vida dos primeiros cristãos na sua formação. Quero dizer que, através do testemunho de Pedro, do apóstolo Pedro, muitas pessoas creram na sua mensagem e foram batizadas. Cerca de 3.000 pessoas, elas se juntaram aos seguidores de Jesus. Vamos ler a nossa passagem que está em Atos, no livro de Atos 2, a partir do versículo 42. Até 47. Livro de Atos 2, 42 em diante, diz assim: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quero destacar aqui alguns aspectos dos primeiros cristãos. Acabamos de ler, e primeira coisa que é destacado é que eles eram cheios de temor a Deus, decorrente de ver o Senhor operando muitos milagres. A segunda coisa, eles compartilhavam uns com os outros tudo o que eles tinham. Vai aí conjecturando numa situação, trazendo para os dias de hoje. Eles vendiam as suas posses e eles dividiam o dinheiro com eles, assim, conforme a necessidade de cada um. E eles se reuniam como igreja todos os dias. E por fim, eles partiam o pão nas suas casas e eles eram participantes assim nas suas refeições, né? E com alegria e também com simplicidade, com humildade. Ali ninguém se achava um melhor que o outro. Se nós pensarmos hoje nesse tipo de igreja, talvez seja muito difícil
ou até impossível de praticarmos assim no tempo de hoje. Mas Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Talvez algumas coisas dessas assim, possa ser que possa estar sendo exercitado nas igrejas, e outras com remotas possibilidades é que nós podemos ver que se pratica na igreja. Mas como desafio do ano, eu quero desafiar a nossa igreja a pensar no crescimento, no nosso crescimento. Quando nós falamos em crescimento, mas eu quero trabalhar mais especificamente no versículo 47, que nós acabamos de ler aí no final. Se nós olharmos por essas características dessa igreja que nós colocamos aqui, talvez as igrejas estariam lotadas, ou estariam cada vez mais vazias. Por que será que acontece isso no coração do homem, no coração daquele que às vezes se converte, mas ela ainda está firmado com a razão da vida secular? A palavra diz que o Senhor acrescentava, a cada dia pessoas que eram salvas. Mas se nós formos pensar que a igreja ela é composta de pessoas, de organismos vivos, constituídas por Deus, a cada um de nós. Por isso, como igreja, ela deve crescer. Essa deve ser um dos objetivos. Mas esse crescimento, eu quero dizer que deve ser de uma forma natural. Como seria essa forma na prática que estamos fazendo de forma natural? Porque quando nós pensamos, quando nós buscamos o crescimento da igreja, a primeira coisa que nós temos que evitar é a idolatria de números, sabe? Pactuar aí na condição de visualizar um número e idolatrar esse número no sentido que nós temos que alcançar esse objetivo. A segunda coisa também é com relação a você ter números, assim, medo de números, porque toda vez que nós falamos que nós vamos fazer alguma atividade, nós sempre falamos que nós precisamos ir devagar, porque nós não temos gente suficiente para poder cuidar das pessoas. Esse é um cuidado que nós temos, porque é uma forma de a gente querer esse número grande e não tem capacidade, não tem condições de poder, assim, a gente tomar conta. E aí a gente também fica com medo de poder colocar isso como um propósito para a nossa igreja. Nós precisamos buscar assim um crescimento que seja saudável da igreja. Primeira coisa, ela deve trazer o quê? Glória ao nome de Deus. Esse crescimento tem que trazer glória para Deus. E esse crescimento deve ser de uma forma que seja edificação também para a igreja. Ela venha a edificar a nossa igreja. Deve ser um crescimento que traga a conversão daqueles que estão perdidos. Então esse é o foco maior que nós temos que estar trabalhando. E uma coisa que eu quero falar é não só pensando nesse crescimento da igreja, mas eu queria pensar em termos de que a gente possa observar assim uma coisa muito importante que seja para ter crescimento numérico. Primeira coisa que eu quero colocar assim é com relação ao crescimento espiritual.
Esse deve ser um dos aspectos que a gente deva ter com relação a esse crescimento da igreja. Primeiramente, o crescimento espiritual. E esse, ele deve preceder, ele deve ser antes do crescimento numérico. Ou seja, a gente querer estabelecer esse crescimento, nós temos que ter esse crescimento espiritual dos membros, das pessoas da igreja, como algo assim a ser alcançado. O crescimento numérico da igreja deve ser fruto do nosso crescimento espiritual como igreja. Agora, vamos pensar. Hoje em dia, nós podemos observar as igrejas que buscam, assim, arduamente, alcançar quantidades grandes de pessoas. E também ficam ansiosos, assim, por resultado. Normalmente quando nós pensamos em termos numéricos, ela já quer trabalhar logo para ver lá no final o que vai acontecer. Quero dizer que os acontecimentos práticos, que são essencial, estão dominando assim as agendas de muitas igrejas. E no sentido igrejas evangélicas, pensando nesse alvo a ser alcançado, as igrejas dão nome aos cultos. Elas colocar nomenclatura aos cultos. Temas assim como milagres, sabe? Jesus está aqui operando. Prosperidade. As igrejas atraem através de suas necessidades. As necessidades das pessoas, elas tentam trabalhar para que ela possa ser atraída para vir para a igreja. Tipo assim como curas, libertação, revelação, restauração financeira e muitas outras necessidades. Outros, na verdade, ela observa de fora e ela vem sondar para ver, conhecer a igreja por aquilo que ela prega, quando na verdade qual é o princípio da igreja cristiana? O alvo principal da igreja cristã é que nós devemos estar preocupados em anunciar a salvação. Mas quem quer a salvação? As pessoas não desejam a salvação. As pessoas desejam ser supridas naquilo que ela tem necessidade. Por isso nós temos que, assim, visto muita adesão nas igrejas, mas pouca conversão. Elas vêm e dizem ainda que são evangélicos, mas no fundo, elas não são praticantes. Vêm, escutam, recebem a bênção, mas não são praticantes. Nós temos visto aí muitos ajuntamentos, assim, igreja grande, a gente vê e a gente talvez fica assim, nossa, nossa igreja é tão vazia, e vê igrejas cheias, e a gente vê as pessoas mostrando milagres, libertação, para causar impacto na emoção das pessoas. E nós, seres humanos, somos movidos por essa questão de impacto emocional, porque ela visa a tocar naquilo que é a nossa ferida. Mas nós não vemos quebrantamento. Os corações estão duros ainda, os corações estão endurecidos. Nós vemos
reuniões de pessoas, muitas pessoas, mas muito pouco coração assim quebrantado, coração assim vivendo o amor de Jesus. A gente vê muita religiosidade nas pessoas, mas na verdade às vezes falta nela espiritualidade verdadeira. As pessoas participam de muitas atividades até, mas não produzem frutos. Aí pensando nisso, lembra que nós falamos das qualidades da igreja primitiva? Seria uma utopia pensar que poderíamos ter essa igreja hoje. Tem um ditado que diz que a última parte de se converter do ser humano, esse é ditado que todo mundo já usa, a última parte de converter da pessoa é o bolso. Imagina pensar em pegar suas posses, vender e dividir com aqueles que têm necessidade. Quero dizer que hoje nós precisamos ser uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você deixar de lado sua família, aquelas pessoas que você ama, aqueles que Deus colocou na nossa responsabilidade, é passar por cima daquilo que é o nosso ganha-pão do nosso trabalho, não abandonar nesse sentido, mas abrir mão. Todas as demais coisas, porque a palavra ela é muito clara, ela nos convida sempre para que a gente possa buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas Deus nos supre. Agora, muitas vezes nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar. E Deus fica relegado em segundo plano. Um algo que nós temos que ter no nosso coração é que a gente possa amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, sabe? Com todo o nosso coração. Não importa as demais coisas. Estou dizendo amar a Deus. Nós precisamos aprender o que realmente é amar a Deus. A segunda coisa seria que nós precisamos ser uma igreja que tenha compromisso com a verdade da palavra de Deus. Ter compromisso é muito difícil. Normalmente nós criamos uma agenda em casa. Quem tem uma condição melhor tem lá uma empregada, alguma coisa que possa fazer as coisas. Então ela trabalha e aí ela prepara lá umas prioridades e faz toda a agendinha para a pessoa fazer. De manhã isso, almoço isso, à tarde aquilo e deixar tudo pronto, essas coisas todas. E ela cumpre. Ela vê aquilo como verdade para ela, porque se ela não cumprir aquilo, ela é advertida. Uma segunda vez, talvez, se tiver, ela vai ser talvez mandada embora.
nós possamos, da mesma forma que nós determinamos, seja nossos filhos, para quem nós ficamos assim responsáveis pelas nossas coisas, que a gente possa olhar para a nossa agenda com relação. Olha, acabou de fazer nossa agenda aí, nosso plano para 2024, e agora? Olhar para ela e saber aonde que você vai se encaixar, aonde que você vai assumir esse compromisso. Já podemos começar essa prática. A terceira coisa aqui é que nós precisamos assim, ser uma igreja que ore. O que a gente fala, repete, essa questão da oração. Porque é uma coisa maravilhosa falar com Deus. Quando você conversa com uma pessoa que você ama, que você gosta, seu filho, sua esposa, seu marido, seu namorado, seja seu patrão, seja seja quem for. Quando você conversa com ela, você tem todo o tempo do mundo, você tem toda a paciência, você fala, você pede, você ajuda. Que nós possamos ser uma pessoa assim, que converse com Deus, que ore. E também que possamos ser uma igreja que seja evangelizadora, uma igreja que pense em evangelizar. Quem que você escreveu aí? Nosso plano para 2024. Quem que você colocou aí como alvo a ser alcançado, a ser evangelizado para esse ano? Que você possa pegar aqui, com muito entusiasmo e com urgência, escrever o nome dessa pessoa, das pessoas, que você possa estar orando e começar já a fazer essa evangelização. O que nós precisamos hoje não é de mais religião, mas nós precisamos de conhecimento de Deus. Qual o conhecimento que você tem de Deus? Esse conhecimento já é o suficiente para que você possa falar da salvação para uma pessoa. Eu sempre coloco nesse ponto. Primeira coisa que nós, como cristãos, que seja, que ama a Deus sobre todas as coisas, que tem compromisso com a sua palavra, é ela aprender a questão do plano da salvação. Aprender as 4 leis espirituais. Com essas 4 leis espirituais, você tem a certeza, Deus vai capacitar você, se você se colocar na brecha, para você salvar o mundo, não como Jesus, mas como instrumento na mão dele. Então, primeira coisa é pegar seu livro de 4 leis espirituais e começar a tomar esse conhecimento, que você possa aprender. Primeira coisa que você deve aprender, que nós devemos aprender, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus para que todos que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Você e eu fomos tocados por causa disso, nós somos salvos por causa disso. Por esse amor de Deus, que a gente possa ligar qual a razão a qual Jesus veio, qual foi o objetivo. Jesus só veio aqui para curar? Jesus aqui só veio para fazer milagre? Qual o maior milagre que você tem, o crente, o cristão recebe na sua vida? Qual é o maior milagre? O maior milagre é o milagre de você ser salvo. É a graça de Deus que nos alcançou. Esse é o maior milagre. Agora as demais coisas, Deus vai falar particularmente com cada um de nós.
Agora, quantas pessoas que ainda necessitam conhecer essa graça? Talvez ela necessite assim de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Mas só isso. A coisa maior que realmente Jesus nos colocou como uma grande comissão é para que nós ide e pregais o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que você e eu possamos sentir isso, possamos estar vivendo. Que nós não queremos assim, somente ter uma igreja que somente busca as bênçãos de Deus, mas que busque o Deus da bênção. É esse Deus que nós queremos ver, uma igreja que busque o Deus da bênção, não somente a bênção que Deus dá. Muitos trocam as bênçãos de Deus, né? Ao invés de ficar com o Deus da bênção. É duro, mas é a verdade. Quando nós partimos para essa igreja, que eu falo que pensa num número muito grande, de quantidade, de multidão, onde sabemos que acontecem os maiores, as maiores práticas do Evangelho, onde nós somos determinados, especialmente aquele que está na mídia. Que nós não sejamos a igreja. Nós queremos ser uma igreja que possa ter crescimento espiritual, mas através do fruto que Deus vai estar fazendo, especialmente nesse ano de 2024, sobre as nossas vidas, que através desse nosso crescimento espiritual, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser salvas. Que nós possamos ser uma igreja que busque o Deus da bênção. Sabemos que tem pessoas com problemas. Sim, nós temos a obrigação daquilo que é nos colocado para nós. Não é só para ou algumas pessoas, é para todas as pessoas. Ir atrás das pessoas que passam e necessitam da salvação. E que através daquilo que Deus permite que aconteça na vida das pessoas, elas possam vir a conhecer o Deus da bênção, mas não só receber a bênção, mas que elas possam permanecer na presença do Deus da bênção. Amém? Que possamos amar, ser uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. Que você e eu possamos, nesse alto, especialmente nesse plano que nós vamos estar colocando aí, não tenha preguiça, ore a Deus, para que você possa colocar aquilo que seja a vontade dele, que ele colocar no seu coração. Escreve aí, e vamos estar orando por essas coisas, para que sejam verdade na vida ou no pedido de cada uma dessas pessoas, ou em cada um dos pedidos que você vai estar colocando. Convido a igreja para estar se levantando, para que agora possamos elevar o nosso pensamento, nosso coração ao Senhor, e possamos pedir para Ele que nós queremos esse crescimento que precede, ante ao crescimento numérico da igreja, nós queremos ter esse crescimento espiritual nas nossas vidas, para que possamos produzir frutos como desejo dele, colocado pelo Espírito Santo no nosso coração. Oramos. Pai Santo, Pai amado, Pai Criador de todas as coisas, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Especialmente queremos agradecer
Agradecer porque o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou a cada um de nós, nos colocou, Deus, esse propósito de não só ser abençoado, Deus, no sentido das coisas materiais, mas a bênção maior que nós recebemos, que foi a graça da salvação. Deus, nós queremos ter não somente essa graça, mas nós queremos crescer espiritualmente, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Venha, Senhor, colocar aquilo que Deus é a Tua palavra. Que nós possamos ser uma pessoa que se compromete, Deus, a viver, Deus, a Tua verdade na nossa vida. Que possamos ter um coração que anda, Senhor, acima de todas as coisas. E que possamos ser, Deus, uma igreja que ora, Deus, em favor, Deus, das nossas necessidades, necessidade da igreja, as necessidades da família, da cidade, da nação, Senhor. Que possamos ser, Senhor, Teu filho, com um coração desejoso, Deus, de poder evangelizar, especialmente aqueles que são nossa família, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que eu tenho mais próximos de cada um de nós, no bairro, na cidade, qualquer canto, Pai, até o confim das terras, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter um coração desejoso, Senhor, de proclamar, de anunciar a Tua boa nova, Deus. Usa, Senhor, cada um de nós, para que em tudo, Deus, o Seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu amor, que o Senhor venha fortalecer a vida espiritual de cada um dos nossos irmãos. Derrama, Deus, dai saúde, renova, Deus, físico, vigor físico, Senhor, abençoa cada casa, cada lar, abençoa os trabalhos de cada um, abençoa a semana, nos dá, Senhor, uma semana onde possamos, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos e possamos estar glorificando o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Te pedimos, Deus, por tudo, Senhor, e tudo nós também queremos agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.